Fala, gurizada, seja muito bem-vindo à Oficina Agro. Meu nome é Elvis Aurélio, sou o criador aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a contaminação do óleo hidráulico. Este ponto é muito importante para que o nosso sistema hidráulico, para que nossa máquina, nosso equipamento funcione muito bem. Então pensa você lá, você tem uma máquina ou algum equipamento que tem um circuito hidráulico. Nesse circuito, ele tem o óleo hidráulico que vai percorrer todo o sistema, vai passar aí por todos os equipamentos, pelas mangueiras, pelos blocos, pela bomba, pelo reservatório, por tudo, pelas válvulas e tudo mais, e vai fazer aí as atuações num motor hidráulico, num cilindro, por exemplo. Então é muito importante que o óleo hidráulico não esteja contaminado, porque se ele estiver contaminado, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas ruins, fazendo com que a nossa máquina, o nosso equipamento não funcione da maneira como a gente deseja, como a gente espera. Então, só para você ter uma ideia, eu peguei um dado aqui que em torno de 75% das falhas nos equipamentos hidráulicos, se a gente for a fundo ver a causa raiz desse problema, 75% desses problemas, a causa raiz vem da contaminação do óleo hidráulico. Então imagina você, a cada 4 problemas que a gente pega aí numa máquina hidráulica, na parte da hidráulica, 3 problemas são oriundos devido à contaminação. Então por isso é muito importante que sempre na nossa máquina, no nosso equipamento, o óleo esteja limpo, o sistema como um todo esteja limpo. E aí limpo do que, Elvis? O que tem que ter aí? De partículas externas. Então, por exemplo, pode ser areia, pode ser terra, pode ser produtos químicos e até mesmo água. Tudo isso aqui, se estiver dentro do óleo, se estiver no circuito hidráulico, vai acabar prejudicando o funcionamento da máquina ou do equipamento. E também partículas internas, como por exemplo, algum resto de alguma vedação. Então a vedação danificou, por exemplo, ela soltou partículas. Daqui a pouco entrou uma partícula externa como um grão de areia. Ficou lá dentro, esse grão de areia, dentro do sistema, devido à movimentação, acabou gerando outras partículas. Daqui a pouco, esse mesmo grão de areia se despedaçou, foi para lugares que têm um espaçamento menor e acabou gerando outras partículas. Danificou partes dos componentes hidráulicos e gerou mais partículas que vão contaminar mais o sistema ainda. Então, de certa forma, isso vai acontecer, isso até mesmo é normal, e por isso que, com o passar do tempo, sempre nós devemos ir lá e fazer as manutenções na nossa máquina, no nosso equipamento. Muitas vezes a gente vai ter que trocar todo o óleo hidráulico. Isso é normal. Por quê? Porque a gente precisa garantir com que não haja contaminação. E eu sempre digo uma coisa: o barato sai caro. Em grande parte das vezes, principalmente na hidráulica, o barato sai caro. Então, muitas vezes, se você precisa tomar uma decisão, eu vou comprar um filtro, vou comprar uma mangueira, vou comprar aí um bloco hidráulico, alguma coisa nesse sentido, preciso fazer a troca. Eu vou comprar o mais barato. Grande parte das vezes, o barato não vai ser o melhor ou adequado para a sua máquina, para o seu equipamento. E aí, no longo prazo, esse barato aí, esse pouquinho que você economizou, ele vai sair caro. Porque daqui a pouco aquela mangueira não é a mangueira ideal. Você comprou uma mangueira que logo vai romper, logo vai danificar, você vai ter que comprar duas, três. E aí, será que vale a pena comprar a mais barato, já que eu vou ter que comprar mais vezes? Muitas vezes não. Muitas vezes as partículas que vão ficar no interior do sistema vão gerar outros problemas que vão ser muito mais caros. Então é importante pensar em tudo isso. E o que eu quero trazer aqui no vídeo são as consequências da contaminação do óleo. Então, uma das principais consequências, como eu já falei, que a máquina não vai funcionar adequadamente, é que nós vamos ter falhas prematuras em todo o sistema. O que é isso? Daqui a pouco eu tenho lá minha máquina e você começa a perceber que a máquina perdeu força, eu tenho um cilindro lá, por exemplo, o cilindro perdeu força, ele não consegue mais erguer a mesma carga que ele já erguia anteriormente, ou daqui a pouco a velocidade desse cilindro diminuiu consideravelmente. Então você começa a ver, opa, o que está acontecendo aqui na minha máquina, no meu equipamento? Tem algo errado. Tem algo errado. A máquina não pode perder força.
O cilindro não pode perder força. Se perdeu é porque já tem algum problema. E aí vem aquela história dos casos lá. Se a gente for a fundo, você vai ver, daqui a pouco tem uma vedação danificada, tá? Mas por que essa vedação danificou? Porque o circuito está contaminado, o óleo está sujo, cheio de partículas. Daqui a pouco houve algum problema em alguma bomba, foi necessário fazer a substituição, mas eu não quis gastar e trocar todo o óleo, eu só troquei a bomba. Só que a bomba gerou limalhas que se espalharam por todo o circuito e que agora vão danificar outros componentes, vão danificar lá uma válvula de um bloco hidráulico. Então eu não quis gastar no óleo, que às vezes é até caro, só que em alguns meses eu vou ter que começar a trocar blocos hidráulicos que vão custar muito mais caro do que se eu tivesse trocado todo o óleo naquele momento que eu troquei a bomba. Então a máquina ela começa a não funcionar, não entregar o que ela poderia e deveria entregar porque o óleo está contaminado. Muitas vezes, se a gente analisar um eixo, daqui a pouco a gente consegue ver aquele eixo, ele começa a vibrar mais. Por quê? Porque tem contaminação. O atrito ele é muito maior nos componentes que estão girando ali, fazendo aquele eixo girar. Se a gente começar a analisar a temperatura do óleo, de todo o circuito hidráulico, a temperatura está aumentando. Por quê? Porque o óleo está contaminado. E essa temperatura maior faz com que o desgaste dos componentes seja muito mais rápido, seja muito maior o desgaste. E aí lá na frente, novamente, eu vou gastar muito mais em manutenção, porque eu vou ter que começar a trocar blocos, eu vou ter que começar a trocar as bombas, eu vou ter que começar a trocar motores de roda, porque eles perderam força, a folga nesses motores de roda está muito alta, o óleo começa a escapar pelo retorno e a máquina perdeu força. Só que se eu for analisar é porque lá atrás eu não quis trocar o óleo hidráulico, porque eu achei que ia me custar muito caro. Então tudo isso aí é interessante a gente pensar, que eu sempre digo isso, o barato sai caro. Então o custo de manutenção ele vai se tornar muito alto, o desgaste ele é muito alto e até mesmo a corrosão em todo o sistema começa a aumentar porque eu não quis fazer a troca do óleo, eu não quis fazer a troca do filtro. Isso é muito comum, pessoal. Você já deve ter pegado quem trabalha com manutenção. O proprietário, muitas vezes, do equipamento, da máquina, ele não acha que é necessário trocar o filtro, os filtros. Ele não acha que é necessário trocar o óleo. Ele não acha que a gente tem que fazer as trocas nas manutenções quando a máquina lá, o fabricante, ele diz que tem que fazer a troca num determinado momento. Então, no longo prazo, isso vai acabar danificando a máquina, gerando um desgaste muito excessivo. E claro, pessoal, tudo isso vai depender da quantidade da contaminação, quanto de partículas está entrando no sistema, quanto que nós temos lá de água, de partículas externas, internas e tudo mais, e também de como é o sistema desse equipamento ou dessa máquina. Quais equipamentos essa máquina está utilizando, porque dependendo dos equipamentos, de um motor de roda, de um bloco ou bomba, alguns têm folgas maiores e outros têm folgas menores. Então, os que têm folgas menores são mais precisos e, porém, eles não suportam partículas muito grandes. Essas partículas vão danificar estes equipamentos. Já outros sistemas são mais rústicos, digamos assim. Então, a gente não tem, se tiver um pouco de partícula, vai demorar muito mais para acabar danificando. Então, tudo depende do sistema também. Mas o que eu queria trazer no vídeo de hoje é só esse ponto, que é importante a gente pensar na manutenção, em fazer nos momentos corretos, trocar o óleo quando acontecer algum problema, porque senão no longo prazo a gente vai acabar gastando muito mais. Se colocar no papel, você vai observar que você vai gastar muito mais com manutenção se não fizer a troca do óleo correto e não pensar e cuidar sobre a contaminação do óleo. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Convido você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo se gostou e um grande abraço e até o próximo vídeo.